Olá, pessoal. Agora nós vamos conversar nossa última aula aí sobre o sistema digestório, que é sobre fígado, vesícula biliar e pâncreas, certo? Então, nossos objetivos é que vocês reconheçam as principais estruturas do fígado e do pâncreas, identificar as vias biliares e as patologias associadas, compreender alguns aspectos funcionais básicos do fígado e do pâncreas e investigar alguns quadros clínicos associados aí a essas estruturas, né? Então, primeiro, quais as principais partes do fígado e suas funções básicas, né? Então, o fígado é essa estrutura aqui, né, que fica no lado direito do corpo, e basicamente ele é responsável por produzir e secretar a bile, né, que é importante lá na digestão, na emulsificação das gorduras, dos lipídios, né? Ele faz o armazenamento de nutrientes, né? Ele armazena, por exemplo, a glicose na forma de glicogênio, né? Faz essa produção de combustível celular, produz proteínas plasmáticas, fatores de coagulação, né? Então, se a gente consegue cicatrizar bem, é porque o fígado está produzindo esses fatores, né? Ele faz a desintoxicação do sangue, né? Que vem lá pelo sistema porta, né? E assim vai. E a vesícula biliar, que está associada ao fígado aqui muito proximamente, né? Ela faz simplesmente o armazenamento da bile. Ela não produz, a bile é produzida no fígado e é armazenada na vesícula biliar. Né? Então, numa vista anterior aqui do fígado, o que a gente consegue observar? Que aqui o fígado possui um lobo hepático esquerdo, um pouco menor, e um lobo hepático direito, que é bem maior, né? Então, basicamente, são essas duas estruturas na vista anterior. Posteriormente, você vê novamente aqui, ó, o lobo direito e o lobo esquerdo do fígado, né? Estou vendo de costas. E aqui acrescentam-se dois lobos possíveis de serem observados. Esse lobo aqui, que é o lobo caudado, e aqui, que é o lobo quadrado, né? Então, na verdade, o fígado é composto por 4 lobos hepáticos, né? Esses 4 lobos, eles são divididos em segmentos menores, que são unidades funcionais do fígado, né? Tudo bem. E o fígado, né, pessoal, ele é normal, ele é essa estrutura aqui, avermelhada, lisa, né, e bastante macia, né? Então, isso é um fígado normal. E existem graus de lesão hepática que vão ocorrendo de acordo com os hábitos ou doenças que as pessoas possam ter. Então, por exemplo, se a pessoa consome muito álcool ou muitos alimentos gordurosos, ela pode começar a ter um grau de esteatose, né? Esteatose que é esse processo já de degeneração, né, celular, que vai ocorrer aí o acúmulo, por exemplo, de gordura, né, e de outras substâncias no fígado. E da esteatose, que é um primeiro grau de lesão, pode-se evoluir para uma esteatohepatite, já tem uma inflamação aí mais estabelecida, né? Inclusive existe a doença hepática não alcoólica, né? Que é devido aí, por exemplo, ao acúmulo de gordura no fígado em pacientes, por exemplo, obesos, né? E a esteatohepatite pode evoluir para fibrose, e aqui já ocorre algum grau mais significativo de morte celular na fibrose, né? A fibrose nada mais é que a substituição de tecido, né, de célula, de parênquima, né, funcional por tecido conjuntivo de revestimento, né? E a fibrose pode evoluir aí para o grau mais severo, né, de insuficiência hepática, que é a cirrose, né, a cirrose hepática, que é um alto grau de fibrose, um alto grau de morte de parênquima, é que o fígado perde muito da sua função. Na cirrose ele já não consegue mais se regenerar, né? Da esteatohepatite para antes, há a capacidade de regeneração muito maior, da fibrose para frente, muito menor. No caso da cirrose, há uma indicação basicamente absoluta a em algum prazo de realizar o transplante hepático, né? Inclusive, a cirrose hepática é uma precursora do carcinoma hepatocelular. Então, quem tem cirrose tem uma maior chance também de ter câncer de fígado.
Bem, e quais são as alterações anatômicas na cirrose, né? Quando nós temos a cirrose, o fígado começa a ficar rígido, ele começa a ficar rígido. E lembra qual que era o processo de drenagem pelo sistema porta-hepático? Nós temos aqui a veia mesentérica inferior entrando na veia esplênica. Temos a veia mesentérica superior juntando com a veia esplênica, entrando aqui no fígado através da veia porta hepática que segue ao longo do fígado, né? O que que acontece aqui? Como existe uma rigidez aqui desse fígado, haverá também uma diminuição do fluxo sanguíneo através dele e vai começar a acontecer o quê? Sangue vai ficar represado. E o sangue vai ficar represado basicamente em dois pontos. No baço, e se o sangue ficar represado no baço, esse baço aumenta de tamanho, né? E também vai ficar represado nas veias do esôfago, né? Existem veias do esôfago que iriam drenar aqui para o sistema porta. Como eles não estão conseguindo drenar por essa maior resistência aqui, né, esse sangue fica represado e essas veias aqui dentro do esôfago vão começar a se dilatar. Veias dilatadas são chamadas de varizes. Como estão no esôfago, são varizes esofágicas. E essas veias dilatadas aqui no esôfago, elas têm um potencial, um risco de sangramento muito alto. Inclusive pessoas, né, que sofrem com cirrose hepática, seja por uma causa alcoólica ou não, tem um risco aumentado aí de sangramento esofágico que pode ser inclusive fatal, certo? Além disso, lembra que o fígado era responsável por produzir aí proteínas plasmáticas e outras substâncias? Com essa diminuição da função hepática na cirrose, há uma diminuição dessa produção de proteínas plasmáticas e de fatores de coagulação. Isso vai fazer o quê? Um desequilíbrio osmótico. E como há um desequilíbrio osmótico, o que vai acontecer é extravasar sangue de dentro do vaso sanguíneo para o exterior, para o meio externo, ou seja, para a cavidade abdominal. E vai começar a ficar retido líquido dentro da cavidade abdominal que extravasou dos vasos sanguíneos, né, devido a esse desequilíbrio osmótico, pela falta de produção de proteínas plasmáticas pelo fígado. Esse líquido acumulado começa a distender o seu abdômen e forma o que a gente chama de ascite. Ascite é um acúmulo de líquido na cavidade abdominal, né? Isso aqui é um abdômen ascítico, né? Isso gera uma série de impactações na dieta e em procedimentos, dificulta a respiração do paciente e assim vai, né? Muito bem. Daí, quais são as principais partes do pâncreas e suas funções básicas, né? Bom, o pâncreas, ele é uma glândula mista, né? Então ele tem uma parte exócrina e uma parte endócrina, né? Ele faz secreção de soluções tampão, né, que servem aí para controlar pH, né, de enzimas digestivas, né, e também células que regulam e hormônios aí que regulam a digestão, né. Então, onde o pâncreas está localizado, né? Ele está lá no fundo da cavidade abdominal, mais ao lado esquerdo, né? E para vocês verem, ó, ele fica mais ou menos aqui na altura parecida do estômago, né? Ele fica bem próximo do estômago. E só para vocês terem uma noção topográfica, o duodeno envolve aqui essa porção do pâncreas, né? O pâncreas ele tem essas três porções: a cabeça, o corpo e a cauda do pâncreas. Essas três porções básicas. O duodeno envolve completamente a cabeça do pâncreas, fazendo uma voltinha desta forma, né? Bem, aqui para vocês verem numa peça, ó, cortaram o estômago nesta peça, né? Cortaram aqui o colo transverso do intestino grosso. Você está vendo aqui o duodeno, ó, o duodeno completo. E aqui você vê o pâncreas, ó. Você vê o pâncreas. Aqui é a cabeça do pâncreas, aí ocorre o estreitamento, que é o colo do pâncreas, depois o corpo do pâncreas e a porção final, a cauda do pâncreas.
Essa pontinha aqui da cabeça do pâncreas também é chamada de processo uncinado do pâncreas. Bom, são as partes básicas aí que vocês conseguem observar macroscopicamente do pâncreas. Daí vamos diferenciar alguns aspectos funcionais básicos, né? O pâncreas, ele tem uma parte exócrina e uma parte endócrina, né? A parte endócrina, ela é feita por células, né? Por ilhotas pancreáticas que estão distribuídas ao longo do pâncreas e produzem aí glucagon e insulina, que são responsáveis por regular principalmente aí a glicose, né? No organismo. Já a secreção exócrina libera aí o suco pancreático, né? Esse suco pancreático, ele é produzido por células e ele vai, ó, sendo coletado por esse ducto, ó, tá vendo esse fiapinho, esse ducto que leva o suco pancreático até o duodeno. E aqui vocês conseguem diferenciar dois ductos, ó. Um ducto pancreático principal e o que a gente chama de um ducto pancreático acessório. E olha onde desemboca o ducto pancreático principal, na papila maior do duodeno, né? Ou papila maior duodenal. E o ducto pancreático acessório, que é inconstante, ele pode não existir, quando existe, ele desemboca na papila menor do duodeno, certo? Muito bom. E como se organizam, então, as vias biliares, né? Basicamente, o fígado, né, produz a bile. Essa bile é coletada aqui por esses vários ductos, né? Esses ductos biliares que vêm de todos os lobos do fígado, né, que a gente viu, e vão coletando essa bile e levam ela até a vesícula biliar. Então, como que essa bile vai desses ductos para a vesícula biliar? Através deste ducto, ó, que é o ducto cístico. Então, a bile vem por esses ductos biliares vários, entra pelo ducto cístico na vesícula biliar. E quando é necessário, né, essa vesícula biliar se contrai, sai aqui a bile pelo ducto cístico, e essa bile entra aqui neste ducto que é chamado ducto colédoco, né? Ducto colédoco, né? Basicamente, o ducto colédoco ele é formado por dois ductos, né? Esse ducto principal aqui no meio, que está vindo do fígado, e esse ducto fininho que vem da vesícula biliar. Então, o ducto colédoco é formado pelo ducto hepático comum e pelo ducto cístico, né? O ducto hepático comum, que traz aí, é o destino final de toda a bile do fígado para vir aqui e passar pelo ducto cístico, entrar na vesícula, né? E o ducto cístico, de novo, ele transporta aqui a bile armazenada na vesícula para o colédoco para seguir lá para o duodeno, né? Então, o ducto colédoco é formado pelo ducto cístico e do ducto hepático comum. Né? Muito bem. Aqui você consegue ver as partes da vesícula biliar, né? Que basicamente a vesícula biliar pode ser dividida em fundo, corpo e colo, né? O fundo e corpo e colo da vesícula, desembocando aqui no ducto cístico. Ó, o ducto cístico que se unindo com o ducto hepático comum, o ducto cístico, quando se une com o ducto hepático comum, forma o ducto colédoco vindo aqui por trás. E o ducto colédoco, ó, ele se une com o ducto pancreático, tá? Com o ducto pancreático principal para desembocar aqui no duodeno, né? Aqui vendo por um corte, né? Ó, o ducto cístico se uniu com o ducto hepático comum, formou o ducto colédoco. O ducto colédoco junta com o ducto pancreático principal e desemboca aqui na papila maior duodenal, né? Nessa região mais elevada anterior aqui, também chamada de ampola hepatopancreática. Bom? E como vai ser feito aí esse controle, né, dessa liberação de suco pancreático de bile dentro do duodeno? Então aqui, ó, é o duodeno e aqui, ó, é o final, ó, onde se une o ducto colédoco trazendo bile e o ducto pancreático principal. E aqui, ó, essa união do colédoco
com o ducto pancreático, forma esta região elevada que é a ampola hepatopancreática que desemboca na papila maior duodenal. Esta região toda aqui tem uma série de esfíncteres, né? Ou seja, músculos circulares que controlam aí o fluxo para liberar ou não esse suco pancreático e essa bile dentro do duodeno. Então, aqui só para vocês verem novamente, ó, a papila maior duodenal, que é onde desemboca aqui, ó, a ampola hepatopancreática, que foi formada aqui pela união do ducto colédoco com o pancreático principal. E existem as famosas pedras na vesícula, né? Pedras a gente chama de cálculos, né? Então, os cálculos biliares, né, que são as pedras na vesícula, elas podem ocorrer por diferentes causas. Uma absorção excessiva de água da bile, que concentra a bile demais, né? Ou uma absorção excessiva de ácidos biliares, um excesso de colesterol, uma simples inflamação, né, da vesícula, enfim. Tudo isso pode acontecer e fazer a formação aí de cálculos biliares, né, que ficam lá armazenados. Esses cálculos podem migrar para diferentes locais de todas essas vias biliares, né? E, basicamente, eu destaco aqui que a pedra na vesícula, né, quando ela impacta aqui, né, quando ela obstrui, por exemplo, o ducto cístico, é o que a gente conhece como uma colecistite, né? É uma inflamação da vesícula que ocorre por uma obstrução do ducto cístico. Isso é uma colecistite. Da mesma forma, pode acontecer uma obstrução do colédoco. Quando ocorre uma obstrução do colédoco, vai ocorrer uma colédocolitise, né? Então, isso tudo pode gerar dor visceral, né? Então, pedra na vesícula, quando obstrui, né? Às vezes mesmo antes de obstruir, pode gerar dor, né? Pode gerar dor por esse aumento de pressão dentro dessas vias biliares, né? Outra coisa interessante associada ao pâncreas, né, que existe aí câncer de cabeça de pâncreas. Então, quando ocorre um câncer de cabeça de pâncreas, toda essa região das vias biliares na porção final vai ser acometida e muitas vezes vai ser obstruída. E não vai desembocar aqui no duodeno o quê? Bile. Vai ter uma obstrução do colédoco e do ducto pancreático principal por esse carcinoma, por esse câncer de cabeça de pâncreas, o que gera uma série de sintomas mais importantes, né? Aqui eu deixo um resuminho das diferentes locais aí, eu falei os principais, em que podem ocorrer as pedras na vesícula, né? Os cálculos biliares. Então, basicamente, se a pessoa só tem pedra na vesícula e não aconteceu nada mais, não obstruiu nada, simplesmente tem a pedra lá, é o que a gente chama de colelitise. Só tem a pedra na vesícula. Pode ter sintoma ou não. Se a pessoa obstrui, né, o ducto cístico, ela tem uma colecistite. Se ela obstrui o colédoco, ela tem uma colédocolitise. Isso por um acaso, obstrui o colédoco e ocorre associado com isso uma infecção local, né? Uma bactéria migrou lá e deu uma infecção, aí é o que a gente chama de colangite, né? Então aí é só alguns termos comuns de serem utilizados aí na área de saúde, né? Para vocês saberem. E para vocês verem aqui que essa pedra pode migrar e obstruir diferentes locais, tá certo? Muito bom, pessoal. Fico à disposição para dúvidas. Bons estudos.